Você acredita em maldições? Em objetos que carregam a essência do mal, capazes de ceifar vidas com um simples toque? A cadeira de Thomas Basby não é apenas madeira, é um túmulo vivo, impregnado com o ódio de um assassino que amaldiçoou cada alma que ousasse tocá-la. E ele está observando, mesmo agora. Neste vídeo, revelaremos a história sangrenta de um objeto que ceifou mais de 60 vidas e ainda pulsa com maldade. Mas cuidado, Thomas Basby não perdoa quem ignora sua maldição. Não curtir este vídeo, não se inscrever ou não ativar o sininho pode marcar você como o próximo. Um peso no peito, um sussurro na escuridão, ele saberá. Faça isso agora, antes que sua sombra se sente ao seu lado, porque depois disso, nenhuma cadeira será segura. Nossa história nos leva ao coração da Inglaterra do século XVIII, mais precisamente ao condado de North Yorkshire, um lugar onde a vida era dura e a lei, muitas vezes, era feita pelas próprias mãos. É aqui que encontramos Thomas Basby, um homem de reputação duvidosa. Ladrão, beberrão e com um temperamento explosivo, Basby era o tipo de pessoa que você preferiria manter distância. Mas o destino, ou talvez a ganância, o uniu a Danny Oet, seu sogro. Juntos, eles se aventuraram em negócios escusos, uma parceria forjada na ilegalidade que por um tempo parecia prosperar. Basby era dono de uma pousada, um refúgio para viajantes, e para ele, um local de poder e controle. E nessa pousada, havia um objeto que ele prezava acima de tudo, sua cadeira favorita. Uma cadeira de carvalho, robusta, que testemunhava suas bebedeiras e seus planos sombrios. Mas a harmonia entre sogro e genro começou a ruir. O álcool, que era o combustível de Basby, tornou-se também o veneno de sua relação com Oet. As discussões se tornaram mais frequentes, mais acaloradas. O que começou como uma parceria transformou-se em uma bomba relógio prestes a explodir. O ano era 1702, o dia exato, perdido nas brumas do tempo, mas a memória do que aconteceu permanece gravada na história local. Thomas Basby, embriagado como de costume, retornou à sua pousada. E lá, para sua fúria, encontrou Daniel Oet, seu sogro, sentado em sua preciosa cadeira. A ira de Basby, já inflamada pelo álcool, explodiu. Ele ordenou que Oet se retirasse, mas a afronta já estava feita. A sua cadeira, símbolo de seu domínio, havia sido profanada. Horas depois, a escuridão da noite testemunhou um ato de horror. Basby, movido por uma raiva incontrolável, invadiu a propriedade de Oet em Denot Hall. Um martelo, um golpe fatal e Daniel Oet jazia morto. Corpo arrastado para a floresta. Um segredo que a terra tentaria guardar. Mas o amanhecer trouxe a descoberta. E a investigação, rápida e implacável, apontou para Thomas Basby. Capturado em sua própria pousada, o assassino foi julgado e condenado à forca. A justiça, à sua maneira, estava prestes a ser feita. Mas antes de seu último suspiro, antes que a corda apertasse seu pescoço, Thomas Basby fez um último pedido. Um desejo macabro. Ele queria tomar uma última bebida, sentado em sua amada cadeira. Um último momento de domínio, um último ato de desafio. E foi ali, naquele instante derradeiro, que a maldição foi proferida. Com a voz carregada de ódio e desespero, Basby amaldiçoou a cadeira, declarando que qualquer um que ousasse sentar-se nela encontraria a morte em breve. Uma variação da lenda diz que seu pedido foi negado, e a maldição foi gritada a caminho da forca, um grito de vingança que ecoaria pelos séculos. E assim, a cadeira de Thomas Basby, de um simples objeto, transformou-se em um portal para o além, um instrumento de morte e desgraça. A maldição de Thomas Basby não demorou a se manifestar. A reputação da cadeira amaldiçoada se espalhou como um vírus, causando tanto terror
quanto uma mórbida curiosidade. A história oral, passada de boca em boca, conta que mais de 60 vidas foram ceifadas por essa peça de mobiliário aparentemente inofensiva. 60 almas que, por azar, ignorância ou desafio, ousaram desafiar a maldição de Basbi. A primeira vítima documentada, ou pelo menos a mais famosa, foi um limpador de chaminés em 1894. Em uma noite fria, ele se sentou na cadeira na pousada, agora rebatizada de Basbi Stop Inn, e bebeu até a embriaguez. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado sem vida, próximo ao local onde Basbi havia sido enforcado. A polícia, inicialmente, considerou suicídio, mas o amigo que o acompanhava naquela noite fatídica, atormentado pela culpa, confessou a verdade. Ele havia encorajado o limpador de chaminés a sentar na cadeira. A maldição havia reivindicado sua primeira vítima conhecida. Mas a cadeira de Basbi não se contentava com uma única morte. Durante a Segunda Guerra Mundial, a pousada se tornou um ponto de encontro para soldados. E, como é comum em tempos de guerra, a bravata e o desafio eram constantes. Muitos soldados, em um misto de coragem e imprudência, aceitaram o desafio de sentar na cadeira amaldiçoada. O resultado: mortes em missões, acidentes macabros, destinos trágicos que pareciam orquestrados por uma força invisível. 2 aviadores, por exemplo, sentaram na cadeira, sobreviveram aos horrores da guerra, apenas para encontrar a morte em um acidente de carro, uma ironia cruel do destino, ou seria da maldição. A década de 1970 trouxe consigo uma nova onda de mortes inexplicáveis, todas ligadas à infame cadeira. Motoristas perdiam o controle de seus veículos em rodovias próximas. Uma mulher foi diagnosticada com um câncer fulminante logo após sentar-se nela. E o caso mais bizarro de todos: um homem que sofreu um ataque cardíaco fulminante dentro da própria Basbi Stop Inn, segundos depois de se levantar da cadeira. A maldição parecia mais forte do que nunca, uma entidade faminta por almas, insaciável em sua sede de destruição. Mas a história da cadeira de Basbi não se resume apenas a mortes diretas. Há relatos de eventos ainda mais perturbadores, de acidentes bizarros e doenças súbitas que acometeram aqueles que, de alguma forma, tiveram contato com o objeto amaldiçoado. Disse que a própria pousada, a Basbi Stop Inn, era um lugar de atmosfera pesada, onde sombras pareciam se mover nos cantos e sussurros eram ouvidos nos corredores vazios. Os funcionários, ao longo dos séculos, evitavam a cadeira a todo custo. Temendo a ira do espírito de Basbi, muitos se recusavam a limpá-la, deixando-a coberta por uma fina camada de poeira, como se a própria sujeira fosse uma barreira contra o mal que ela emanava. Contam as lendas que em certas noites, quando a lua estava cheia e o vento uivava pelas frestas da pousada, a cadeira parecia vibrar, emitindo um som baixo e gutural como um lamento distante. Alguns juram ter visto a figura translúcida de um homem sentado nela, com um sorriso macabro nos lábios, observando os distraídos que se atreviam a se aproximar. Seriam apenas histórias para assustar os turistas? Ou haveria um fundo de verdade nessas narrativas arrepiantes? A linha entre a lenda e a realidade se torna tênue quando se trata da cadeira de Thomas Basbi. Mesmo após a cadeira ser pendurada no museu, o folclore local ainda guarda histórias de pessoas que, por curiosidade ou descrença, tentaram desafiar a maldição de outras formas. Alguns tentaram tocar a cadeira, outros apenas se aproximar demais, e invariavelmente um infortúnio os atingia. Um motorista que tentou fotografar a cadeira de perto teve um pneu furado e sofreu um acidente menor no caminho de volta. Uma estudante de história que zombou da lenda em voz alta contraiu uma doença misteriosa que a deixou acamada por semanas. Coincidências? Talvez,
mas para os moradores de Norte Yorkshire são apenas mais provas do poder sombrio que a cadeira de Thomas Busby ainda exerce. A série de mortes, aterrorizante e inexplicável, finalmente chegou ao fim em 1978. Um novo proprietário da Busby Stop Inn, talvez cansado da reputação sombria de seu estabelecimento, ou talvez temendo por sua própria vida, tomou uma decisão drástica. Ele doou a cadeira de Thomas Busby ao Museu Tarski, mas não de qualquer maneira. Para garantir que ninguém mais ousasse sentar-se nela, a cadeira foi pendurada no teto, fora do alcance de qualquer mão curiosa ou desafiadora. Uma medida desesperada para conter uma maldição que parecia imparável. Desde então, a cadeira de Thomas Busby permanece no museu, suspensa, um lembrete silencioso de seu passado sombrio. A pousada, a Busby Stop Inn, fechou suas portas de vez em 2012, talvez como um último suspiro de um lugar assombrado por séculos de tragédia. A maldição aparentemente chegou ao fim. Nenhuma morte foi atribuída à cadeira desde que ela foi pendurada, mas o mistério persiste. Aquelas mortes foram realmente causadas por uma praga lançada pelo espírito vingativo de Thomas Busby, ou foram apenas uma série de coincidências macabras, um azar inexplicável que se abateu sobre aqueles que ousaram desafiar o destino? Será que a cadeira, agora suspensa e inerte, ainda guarda em si a essência da maldição? Será que o espírito de Thomas Busby ainda a observa, esperando o momento em que alguém, por descuido ou ousadia, se atreva a desafiar seu último desejo? O museu a protege, mas o medo, a curiosidade e o mistério que a envolvem, esses ninguém pode prender. A cadeira de Thomas Busby é um enigma, um sussurro do passado que se recusa a ser silenciado. Um convite para olharmos para o abismo do inexplicável e nos perguntarmos: o que mais se esconde nas sombras da história? E você, o que você faria se estivesse diante da cadeira de Thomas Busby? Você ousaria desafiar a maldição? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo e quer mais histórias arrepiantes como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam a terrível lenda da cadeira de Thomas Busby. Até a próxima, e que a curiosidade não te leve a sentar no lugar errado.